Alô você, muito boa noite, 19 horas 1 minuto, direto dos estúdios Orama de produção, tá ali do lado do meu amigo Filipão, amigo de mais de anos, fala Filipão, tá aqui com a gente. Pessoal, o dia é muito legal, o dia de falar aí com o nosso querido amigo Edu Lira, cara, super animado, queria convidar todos vocês para falar com o Edu Lira, agradecer o Rafael Bispo que tá chegando aí, a todo mundo que tá participando. Obrigado demais por vocês estarem aí. Cara, eu fiz um breve resumo, né, sobre o Edu Lira, cara que vem fazendo um destaque muito grande, tem 33 anos, aos 23 anos ele pegou um livro e começou a rodar a favela onde ele morava e veio fazendo história, e é uma oportunidade de a gente entender esse cara que está fazendo uma transformação tão grande. Obrigado, meu amigo Rafael Bispo que está aí. Então, Edu já tá aí já, ó. Muito bom. Esse cara é rápido no gatilho. Deixa eu pegar ele aqui. Entrando aí. Vamos lá, aperta o sininho aí. Edu tá subindo aí, hein? Daqui a pouco ele entra aí. Que isso, hein? E aí, Gilvan? Alegria, alegria. Beleza, tá me ouvindo irmão? bem? Beleza, cara. Que alegria. Cara, eu tô aqui tô inchado de Edu Lira aqui, cara, porque eu fiquei ouvindo podcast, lendo várias reportagens. Acho que eu passei quase um dia lendo sobre você, cara, e sobre tudo que você está fazendo. Obrigado demais. Cara, Maíra é o nome da moça, né? Que é maravilhosa. Queria dar os parabéns para ela, cara, que cuidou de tudo, a todo o time. Você é super breve, que a gente tem aí 30 minutinhos para falar. Primeiro, Dona Gorete é absurdo, é isso? É isso aí, minha mãe, minha preta, minha rainha, pô, grande mulher. Muito legal. Vem cá, duas filhas, uma sua e uma enteada. Duas filhas, a Lara, a enteada de 13 anos, e a Luizinha de 2 anos e meio. Muito legal. E, cara, 33 anos. 34 anos. Que isso, Edu? Era 34 já? Pô, tô encostando. Quem tá na frente, eu ou você? Pô, eu já passei, cara, tô quarentão. Então tô correndo atrás aqui, pô, de você, pô. Cara, vários amigos te mandaram um abraço, mandaram perguntas, mas eu queria pegar um ponto muito especial, que é o seguinte. Edu Lira, 33 anos, criou um projeto, captou 42 milhões de reais para pegar 250 famílias. Está envolvido com os maiores filantrópicos do Brasil, disparado aqui, tá? E tem uma política de ter transparência nos números. E você fez uma afirmação que gostei muito. Como é que foi essa ideia da Dona Gorete te ensinar educação financeira? Assim, a história o pessoal sabe, aquela coisa bonita, mas como é que é essa educação financeira que você teve? Olha, Gilvan, primeiro, obrigado pelo convite. Admiro muito sua história, sua liderança, sua alegria, seu charme, sua capacidade de comunicação, sua beleza, sua energia, sua vida, sua atuação nos grupos que a gente está em comum, Obrigado. sua agenda social, agenda racial, como você representa e como você brilha. Parabéns pela sua capacidade empreendedora. É um orgulho mesmo estar aqui com você, irmão. Obrigado. Eu aprendi muito com minha mãe o tema da educação financeira, porque eu fui criado com muito pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu vi muita riqueza na pobreza onde eu vivia. Assim como tem muita pobreza na riqueza, também tem muita riqueza na pobreza. E minha mãe, eu vou dar alguns exemplos. Minha mãe me criou dentro de um barraco, chão de terra batida, não tinha dinheiro para me comprar um berço para dormir, me botaram para dormir numa banheira. E eu via minha mãe com nível de genialidade matemática para sobreviver com menos de um salário mínimo à época. Por exemplo, ela pegava um bife que dava para uma pessoa num dia, minha mãe picotava em 300 pedaços e dava para comer o mês inteiro, assim, um pedaço único de bife. E tudo isso foi forjando assim, meu entendimento do que era dinheiro, de como eu deveria lidar com isso. E, sobretudo, a capacidade de poupar, de não gastar tudo num dia só, de conseguir pensar no amanhã. Então, minha mãe decidiu ter só eu, Gilvan, inclusive, porque ela sabia que se ela tivesse mais filhos, ela não teria dinheiro para criar os filhos todos. Então, ela falou, vou ter só você, só um. Então, foram coisas que eu fui aprendendo com minha mãe, a como lidar com recurso, como lidar com riqueza, como lidar com aquilo que a gente tem. E eu sempre
tomei uma decisão, sempre tive para mim, inclusive quando eu me tornei empreendedor social, que como eu lido com dinheiro de doação de muita gente. Você citou vários aí, né? Temos, por exemplo, Jorge Paulo Lema, Eli Hor, Rubens Menin, temos muitos doadores. O podcast do Bradesco Insight foi ótimo, por sinal. Pois é, exatamente. Então, o que isso significa? Que eu deveria, desde o D1, ter equilíbrio financeiro, ou estar com a vida financeira ok, ativa, para eu não ter criatividade com o dinheiro dos outros. Né? Então, eu precisaria ser exemplo também na minha vida financeira. Porque como que eu vou ali combater a pobreza, não é? Se eu estou lidando mal com aquilo que eu tenho nas minhas mãos hoje? Então, isso sempre foi fez uma grande diferença na minha vida. Então, se eu ganho R$ 100, eu vou guardar no mínimo 30. Sempre foi assim. Independente se eu ganhava um salário mínimo ou hoje que a minha condição de vida é muito melhor. Então, é uma forma de eu enxergar o mundo, de eu entender que eu preciso poupar, ter equilíbrio e ter uma estratégia de investimento na minha própria família e fazer com que seja um exemplo, porque se eu gerencio bem a minha vida, eu vou conseguir gerenciar bem a ONG e eu vou conseguir fazer transformação social em favelas. Faz sentido? Você que é especialista aí, pô. Imagina, faz muito sentido. Cara, você falou um ponto bom que eu tenho uma dificuldade. Quando eu pensei em empreender, o Mohamed Yunus foi muito a minha referência ali. Eu acabei de ler um livro e falei, cara, que cara incrível. E aí quis pensar em terceiro setor, descobri que terceiro setor tem seus desafios, que você vence de maneira brilhante, a transparência, mostrando os resultados, isso é legal. Só que nas comunidades, Edu, é muito difícil, tá? O cara aceitar ter pouco e fazer gestão. Como é que você quer quebrar isso? Assim? O cara tem pouco, como é que você vende isso, sabe? Acho que é um desafio. O cara ganha 1.000 pratas e fala assim, cara, isso eu não consigo guardar, é difícil. Como é que ele sai dessa roda, de superar a dificuldade, né? Eu acho que, de fato, ter menos com o Brasil, que tem tanta inflação, que o preço de tudo é muito alto, é um desafio para um pai de família, por exemplo, conseguir economizar. Porém, eu acho que tudo vai de um mindset, né? Do modelo mental. Às vezes as pessoas também elas falam que não podem, mas elas gastam dinheiro com coisa supérflua naquela ocasião, que não necessariamente precisaria você gastar, ou ter o celular de última geração, ou ter um produto que você não necessariamente precisaria ter. Então, eu acho que prosperidade, Gilvan, é a ausência de necessidade. Então, isso para mim é prosperidade. Por exemplo, eu não tenho um carro próprio, eu alugo. Eu preciso ter um carro próprio. Do mesmo Então, eu escolhi não ter um carro próprio. Foi uma escolha minha que eu fiz. Né? Foi uma escolha. Então, eu vou comprar, sei lá, um tênis novo. Eu preciso ter 10 tênis. Né? Será que eu preciso? O que realmente... mas eu estou comprando para quê? Para ser aceito em algum meio social? Por que eu estou comprando isso? Para quê? Então, eu sempre faço essas perguntas. A gente realmente precisa disso? Que nem eu e minha esposa, sou casado com a Mayara, a gente gosta de viajar. Mas a gente só viaja se a gente bate a meta de economia. Se a gente não bate a meta... É a meta de não ultrapassar aquilo que a gente estipulou mensalmente, do gasto familiar. Se a gente ultrapassa... mensalmente, a gente não vai viajar no final do ano. Então, são acordos. Então, acho que a vida se vai fazendo acordo, né? Com seu... Para quem também tem uma família, é casado, etc., é muito bom ter esses acordos. Que nem quem cuida realmente do dinheiro aqui em casa é minha esposa, a Mayara. Mas eu ajudo a conceber a visão, né? Mas minha mulher é uma grande administradora. Minha esposa é excepcional, assim, mantém tudo na planilha, a vírgula da vírgula, os centavos. Então a gente faz uma reunião mensal, eu e ela, para a gente olhar como que a gente ficou. Assim, e não pode ter briga, a gente combina, a gente não pode brigar por conta de dinheiro, a gente não pode brigar, a gente tem que conversar. Então onde a gente não foi bem aqui, o que a gente comprou de mais, o que a gente comprou de menos, o que a gente não fez, será que a gente poderia também, talvez não ter viajado, dedicado mais tempo para a gente? Então a gente vai olhando isso de uma forma estratégica, carinhosa, familiar,
Porque dinheiro também é a raiz de muito problema, né, Gilvan? Então, se as pessoas não lidam bem com dinheiro, não pensam em dinheiro, porque dinheiro em algum momento, pobre, preto, falar de dinheiro é quase que um pecado, né? Fala, pô, Verdade. não é pecado, pô, falar de dinheiro, tá tudo bem. Cara, e essa visão é muito legal, porque existe uma mentalidade de que quem ganha dinheiro é mal, é perverso, e nos trabalhos que eu tive a oportunidade de participar, as famílias veem assim, não, a gente não pode, quem tem dinheiro é a pessoa mal, que faz isso, aquilo, então isso é importante. Um outro ponto é o seguinte, assim, seus programas, seus estudos, cara, minha filha tá aqui do lado, doida para aparecer, cara, deixa eu aparecer, tá aqui, essa aqui é minha filha, cara, Ana Júlia, Oi, tá Ana. ali, ela quer aparecer na live. Se eu não mostrar, ela fica chateada. Que Então, linda ela é, parabéns. cara, a gente chama ela de Moana aí, ó. Aí, ó, tá aparecendo o É Brasil linda todo. ela. Muito. Depois você manda as fotinhas das meninas. Cara, o que eu Tá queria bom. ver com você é o seguinte, como é que é o seu projeto para mudar a mentalidade das pessoas, assim, de tipo, cara, vamos fazer um projeto. Porque, assim, uma coisa que eu queria pontuar para todo mundo que está assistindo, eu falo muito isso em live, é o seguinte: o Brasil é um país desigual na sua origem, são 9 gerações para as pessoas aumentarem a renda. Segundo a PNAD de 2019, 100 milhões de pessoas têm uma renda de 100 milhões de pessoas têm uma renda de R$ 400. E 2 milhões de pessoas têm uma renda de 17 mil. Para sair do ponto A para o ponto B, são 9 gerações. Eu falo isso sempre, sabe, Edu? Então, como é que você vence a mentalidade de ter pouco, né? Você tem pouco, você está num país que você não consegue superar e você tem que ter um caminho. E eu gosto de você, da sua história, da sua transformação, eu sou encantado por você, porque eu, durante um período, quando eu tinha 19 anos, eu nunca falei isso em um lugar, mas meu primeiro imóvel foi na favela da Rocinha. Eu morei 4 anos na favela da Rocinha, Olha, comprei uma casa de R$ 10.000, parcelado em 3 anos, pagando R$ 300 por mês. E aí, quando eu entrei no mercado financeiro, cara, eu saí da Rocinha e hoje moro em outros locais. Já morei em muitos locais, né? E, cara, sei que o desafio é a educação, cara. Se não tiver educação, o cara fica ali preso naquela roda, com muito respeito. Assim, ele não consegue ganhar mais, ele ganha pouco, ele acaba escolhendo os caminhos fáceis, que aparecem. Você tem vários amigos, eu vi várias reportagens, você falando, cara, meus amigos morreram, alguns que cresceram comigo. Então, educação, Edu, é a parada. E eu gosto muito quando você fala sobre isso, queria muito te ouvir. Educação é o agente transformador? eu acho que o nosso povo, ele ficou por muito tempo sem acesso a conhecimento. E hoje uma das grandes oportunidades... Gilvan, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Gilvan, me ouve? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tá. Tô te ouvindo E bem. hoje uma... Ah, beleza. E hoje... É porque tinha travado aqui para mim, desculpa. E hoje uma das grandes oportunidades que está aí é o tema da internet. Então isso aqui dá acesso às pessoas se informarem. Por exemplo, qualquer pessoa pode te seguir, te acompanhar e saber consumir aqui as suas ideias, né? O mundo que você fala, as oportunidades que você traz. Então eu acho que é uma combinação do conhecimento na plataforma digital. Então, quanto mais a gente abrir isso na plataforma digital, que nem um dono de ONG, um empreendedor social que está me ouvindo aqui, que às vezes o cara está lá na ponta, ele talvez passou a pensar um pouco mais sobre dinheiro, sobre como que ele se organiza, ele tem que ser um exemplo, se possível, ele tem que ser um exemplo nisso para poder gerenciar. Então as pessoas vão refletindo. Então acho que a gente tem que ajudar o nosso povo a sair daquela bolha que colocaram ele, cultural, de que não pode falar de dinheiro, de que é pecado, de que tem que viver lá numa situação de pobreza, fica aí que depois a gente volta para te salvar, e nunca voltaram para salvar o pobre. E essa é uma agenda do passado. Eu acredito muito numa mudança de dentro para fora. Então, o que que isso significa? As pessoas se levantarem intencionalmente contra a pobreza. E se levantar contra a pobreza é uma visão de educação, você construir pacto cidadão, pactos sociais. A gente na Favela 3D, a gente lidera um projeto chamado Favela 3D, Gilvan, digital, digna e Maravilha. desenvolvida. E a gente fala muito de dinheiro lá, do ponto de vista da educação financeira, porque que nem a gente acabou de assinar um pacto pela inclusão econômica,
com dezenas de empresários em Rio Preto para zerar a fila de desemprego na favela. Zerar. E também fazer um fomento ao empreendedorismo local. Mas imagina se a pessoa acessa o emprego e o primeiro salário ela vê todo aquele dinheiro e ela usa mal. Não vai servir de nada, ela talvez vai se endividar ainda mais. Então o emprego, a renda, ela tem que vir combinada com conhecimento, ela tem que vir combinada com a educação para ela realmente deixar de ser refém do sistema. Não é dela deixar de ser refém dos juros, da alta taxa de juros, saber avaliar e comparar produtos onde está mais barato, saber comprar num bazar, num brechó, saber ir caçar, né? Ganhar. Eu tenho um amigo, eu já falei aqui, o Jorge Paulo Lema, ele sempre me diz, do custo é igual unha, se não cortar, cresce. A cultura Ambré, e a gente só se fala pelo WhatsApp para não gastar conta de telefone. Então, quer dizer, é alguém que tem um dinheiro muito mais do que eu e você junto, do que muita gente junto, mas está ali pensando como que usa ainda mais, né, e etc. Mas isso é muito de uma cabeça. O que a gente está falando aqui é um modelo mental, né? É um mindset. E eu acho que quanto mais pessoas dos nossos estiverem falando sobre isso, como você, que é uma referência, que é um baluarte, que é uma âncora, melhor para o Brasil, melhor para as pessoas, melhor para o nosso povo, que vai conseguir evoluir de papel e chegar num patamar diferente na vida. Cara, uma pergunta muito boa que é o seguinte. Tem um livro que me forjou. Eu era garçom, servia a mesa há 13 anos atrás, e uma cliente me deu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Eu tinha acabado de comprar a casa na Rocinha e, cara, tinha maior vergonha de falar para os clientes, né? Porque o pessoal dava aquelas cutucadas, né? Hoje é a primeira vez que eu falo isso, depois de 13 anos desse meu primeiro empreendimento imobiliário, que na época, se eu falasse, eu ia ser muito... as oportunidades seriam cortadas, né? As pessoas têm esse preconceito e você fala muito. Por isso que eu fui atrás de você. Assim, cara, Edu, vamos falar disso, porque até mandei para sua esposa o taxista que a gente está botando no mercado financeiro, né, que é bem distante da Faria Lima. Depois eu mandei um videozinho de 2 minutos. Cara, a gente aprendeu nesse livro Pai Rico, Pai Pobre que a gente é ensinado a ser servidor público ou arrumar um emprego de salário de carteira assinada. E eu falo que isso é um plano de 35 anos. Você vai ficar ali 35 anos, vai atingir esse resultado. Mas empreender, criar um negócio social como a Favela 3D, é a chance da vida. Porque você vai ter uma startup. Faz sentido isso? O morador da favela ele já tem essa visão que a chance dele, e eu vou fazer uma piada suja, fora futebol e samba, é ir para tecnologia e educação? A piada que você já falou uma vez, eu vi um podcast você falando sobre isso. Legal. Olha, eu acho que cada vez mais o favelado, o periférico, quer empreender. Porque essa conta, assim, Gilvan, de passar 3, 4 horas num ônibus com 12 pessoas no metro quadrado, enfrentando um metrô, um trem lotado, e etc., ficando tantas horas longe do filho, da filha, chegando amassado em casa, não necessariamente está fechando mais para as pessoas. E, por outro lado, a periferia e a favela, com seu potencial econômico, de consumo, são quase 16 milhões de brasileiros que vivem em favelas. Tem mais favelado do que gaúcho no Brasil. Esses territórios são potenciais econômicos gigantes. E as pessoas querem empreender. O que faltam para elas é algum acesso a crédito e, às vezes, ferramentas e mecanismos. Mas eu acho que ainda está muito no nascedouro, mas toda essa pandemia fez as pessoas refletirem muito. A favela 3D nasceu na pandemia. Possivelmente você começou a fazer muito mais live na pandemia. Muita coisa nasceu na pandemia. Elas estão emergindo. Daqui 1 ano, 2 anos, vai ter um contingente, um número muito maciço, poderoso de empreendimentos em favelas, que eu acho que isso vai ser um grande movimento de renda, de inovação, até porque a favela é a grande startup brasileira. A favela brasileira fez a maior startup, eu diria que é a maior startup brasileira. Fez o Pelé, o Neymar, a caipirinha, o samba, a feijoada, o carnaval, o Gilvão, o Edu Lira, o Conde, pô. Maravilhoso, é isso.
E deixa eu te falar, você acha que eles estão preparados, por exemplo, cara, o Jorge Paulo tem uma frase que minha filha já ouviu, meus amigos, que eu adoro repetir. Pensar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. E isso eu acho legal quando você fez Favela 3D. As pessoas ficam vendo Favela 3D e eu acho que no imaginário favela cria um termo muito feio, né? Então, cara, Favela 3D captou 42 milhões de reais. Queria repetir. Favela 3D captou 42... Acho que a conta é essa, né, Edu? É 42? São 52. 50, já aumentou, cara. A reportagem era 42, já aumentou 10 milhões. Então, o empreendedor, o jovem, ele está pronto para receber um aporte de 5, 10 milhões? Ele já tem esse skill para ir na Faria Lima e pedir assim, cara, tem aqui um PPT, o Edu me ensinou como é que faz um case. Como é que é isso? Você prepara o jovem para isso? Eu acho que a Faria Lima não está preparada para investir em jovens de favela, jovens negros, e é uma pena. Precisa ter uma evolução. Até porque as grandes oportunidades elas estão nesses territórios. Eu digo sempre que o próximo Bill Gates pode ser que seja um favelado preto ou uma mina que nasceu numa favela. Então, por quê? Porque está lá as grandes oportunidades. E eu acho que o mercado precisa cada vez olhar mais para esses territórios, para conversar mais com essas pessoas, com esses talentos que estão na ponta. Cada empreendedor está no seu estágio diferente de vida, né? Antes de eu chegar na Favela 3D, eu comecei a Gerando Falcões 10 anos atrás. Mas o fato é que se não é um cheque de 52 milhões, é um cheque de 100 mil, de 200 mil, de meio milhão, de 1 milhão, de 3 milhões. O que a favela precisa são de investidores, são de negócios que queiram fazer essa trilha social com ela, até ela chegar numa magnitude de ter empreendedores como o Edu Lira, como o Gilvan, como o Celso Ataíde, como tantos outros. Mas eu acho que o Brasil tem que querer investir nessas pessoas, até porque a saída para o Brasil está nas favelas, e investir no povo pobre. Se o Brasil não fizer a lição de casa de investir nos mais pobres, o Brasil nunca vai ser efetivamente grande. Por isso que o Brasil é um país injusto, porque concentra muito a renda e não consegue democratizá-la. Mas democratizar o conhecimento, a tecnologia e o acesso à renda é uma explosão. A gente vira uma das 3 maiores potências do mundo, não tenho dúvida disso. Eu também concordo, assim, a gente só para ter uma ideia, eu sempre falo da ideia de 68 milhões de pessoas correndo atrás de 600 reais. Aquilo para mim foi um experimento social perverso, mas que mostrou a realidade do país. Cara. 68 milhões de pessoas, Edu, é um pedaço grande da Europa, por exemplo, né? A gente está vendo os conflitos agora. E o seguinte, de cada 10 jovens que fazem escola pública, Edu, 4 vão para o ensino superior. PNAD contínua, eu sou um caçador de PNAD contínua. O que o Edu Lira, o Favela 3D, o Gerando Falcões, cara, a pergunta antes dessa, por que você foi vender livro, cara? Com 23 anos, você tentou... Eu queria que você mandasse um beijo para sua professora. Eu vou contar uma história rápida aqui. A professora do Edu falou o seguinte, Edu queria fazer marketing. Ela falou, cara, sai disso. Vocês já te perguntaram isso. Como é o nome dela? Você lembra dessa história? Conta um pouquinho disso, porque vários jovens têm isso. Minha filha sofreu isso outro dia, tá? Ela falou assim para a professora, eu quero fazer medicina. Ela falou assim, você quer fazer medicina? Vai fazer outra coisa. E ela falou aquilo. Então, primeiro esse ponto, Edu. Quem foi e qual o contexto? Um professor leu um texto meu e achou que eu escrevia muito ruim, que eu não deveria trabalhar... Desculpa. Não deveria trabalhar com comunicação. E aí eu cheguei em casa e contei para minha mãe, e minha mãe falou, seu professor é um burro, você é muito você é muito talentoso, você saiu da minha barriga e você pode. Então, mãe faz a diferença, né? Esses empurrão que a gente ganha na vida. E eu fui vender livros, Gilvan, porque eu queria empreender, cara, eu queria arrumar recurso, eu queria gerar renda. Então eu escrevi um livro chamado Jovens Falcões, montei um time com 30 jovens e a gente vendia o livro de porta em porta por R$ 9,99. Em 3 meses nós vendemos 5 mil livros. Então eu acredito muito em empreender, eu acredito que muito também em vender. Todo mundo é um vendedor e não pode ter vergonha de vender. Porque o resultado ele vem da venda, em se expor, em tomar risco, em transformar o não em sim, em olhar olho no olho, em vender suas ideias, seu brilho nos olhos. É muito importante ter essa coragem de ir a campo, de ir para o território, de encontrar pessoas e de fazer as suas ideias serem compradas.
Cara, para encerrar, a gente tem 4 minutinhos. Edu vai para Londres daqui a pouco, vai para percorrer, vai fazer uma exposição no museu em Londres, que é irado. Acho que passou uma mensagem muito positiva. O que que o Gerando Falcões ensina lá e transforma, que é incrível? Quantas pessoas assistidas? Isso que é legal. Muitas pessoas... Eu fiz um trabalho essa semana, Edu, de contar quem é você. Eu fiz um release, depois eu mando para a Maia. Cara, de contar quem é Edu Lyra. Você tem que conhecer o Edu Lyra, cara. É impossível. Você não pode estar no Brasil e não conhecer o Edu. Um pouco sobre isso. Desculpa a minha paixão sobre você, porque, assim, cara, é incrível isso, né? A gente tem um universo... Nós somos 53% de população que está à deriva, sem oportunidades. Tem um livro do Michael Sanders que é ótimo, que é Tirania do Mérito. Eu recomendo para todo mundo aqui, que é Tirania do Mérito. Todo mundo deveria ler. É um professor de Harvard, que o Edu está lá também. Então, assim, o Gerando Falcões, quantas pessoas impactadas? Gilvan, Gerando Falcões está presente em 1.700 favelas do Brasil. Só na pandemia a gente alimentou 1,5 milhões de pessoas. Mobilizamos mais de 100 milhões de reais durante a pandemia. E estamos em favelas de norte a sul do Brasil, entregando serviços de educação, de desenvolvimento econômico e de cidadania. E a nossa missão é transformar a pobreza da favela em peça de museu, assumidamente, antes do Elon Musk colonizar Marte. Então, não me parece crível a ideia de alguém ir para Marte, colonizar um outro planeta e a gente não conseguir dar conta de solucionar os problemas aqui embaixo. Eu não quero deixar uma marca no universo, eu quero deixar uma marca nas favelas e transformar esses territórios em lugares dignos, digitais e desenvolvidos. E com educação financeira também. Boa, esse é o tema. Cara, para encerrar, prometo, o que o Edu Lyra de hoje diria para o Edu Lyra de 10 anos atrás e o de hoje vai dizer para os 10 anos para frente? Eu diria estude inglês estude inglês. A primeira coisa é estude inglês. E o que eu diria para o Edu de 10 anos à frente é continue humilde, continue focado e continue faminto, porque a pobreza da favela vai virar peça de museu. Maravilhoso. Edu, cara, foi um prazer. Abraço para Mayra. É Mayra, certo? Falei certo? A minha assistente chama... É curiosa essa história. A minha assistente eu ia falar isso, eu tenho dúvida. Chama Maíra e a minha esposa se chama Maiara. A que você conversou, a minha assistente chama Maíra. Que sorte. Muito bom. Cara, obrigado demais, boa viagem. Essa é a primeira de muitas conversas. Vou transformar isso num podcast, vou espalhar pelo Brasil. Cara, continue com esse propósito que é super importante. Tem muitos Edus, tem muitos Gilvans, tem muita Ana Júlias, tem muitas suas filhas. E, cara, a gente é 53% da população que quer crescer e precisa de pessoas que estão construindo as pontes que você está construindo. Obrigado demais, foi um prazer. Até a próxima, viu? Gilvan, você é um grande líder. Tem uma voz muito forte, uma representação muito potente. Obrigado por existir. Tamo junto, irmão. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.